A gente tem duas pesquisas aqui, duas enquetes que eu queria mostrar aqui, que uma é feita no nosso portal aqui, o D24AM. A gente perguntou se as pessoas eram a favor ou contra a redução da maioridade penal. Nessa pesquisa, mostra que 59% dos nossos leitores apoiam a redução, contra 41% que não. Isso foi nessa semana. Tem uma da Folha de São Paulo, que aconteceu em abril também desse ano, que mostra um resultado ainda maior, uma diferença ainda maior. 87% sim, contra 11% não, e aí tem aqueles 2% que não sabem. Queria saber do senhor Luiz Carlos, do doutor Luiz Carlos Valois, isso é reflexo do quê? É de uma sociedade conservadora ou das instituições que falharam no combate à criminalidade e das leis, como o senhor falou ainda há pouco? Você viu que o índice diminuiu, né? E diminuiu por quê? Porque começou a se discutir. Quer dizer, se debater, né? Exatamente, porque começou a se debater. Quanto mais se debater a questão da menoridade penal, mais esse índice vai ser alterado. Porque essa sensação de impunidade faz com que? Faz com que a pessoa ataque, faz com que a pessoa acuse. A sociedade ela precisa de um culpado. Engraçado como ninguém é culpado de nada, mas quando aparece um culpado, aquela pessoa tem que ser linchada. Né? Uhum. Quer dizer, então, quem está na posição de ser linchado agora é o menor. Então, é o menor que é o culpado. Então, mas quanto mais se discute isso, quanto mais se fala do sistema penitenciário, como a professora falou, quanto mais se fala da situação administrativa, a situação dos próprios poderes em regular o problema social, mais muda essa situação, mais o cidadão se vê como objeto dessa política, se vê capaz de também ser prejudicado com essa política, porque o filho de uma pessoa pode acabar aí parando numa penitenciária, um filho de 16 anos. Tem um monte de gente que compra presente do dia da criança para o filho de 16 anos. Sabe? Tem criança de 16 anos, obviamente com dinheiro, né, da classe que a gente sabe qual é, que ganha presente de Natal. Você acha que, eu também pergunto para a senhora, você acha que está havendo uma discussão muito centrada na base da emoção, em vez da razão, da racionalidade, de se pensar essa situação de uma maneira séria? Eu não tenho dúvida nenhuma que é com relação à emoção, até por causa do sentimento de impunidade maior. E uma coisa que há que ser dita é que o menor, hoje, pelo ECA, ele não é impune. Muitas vezes o menor ele tem menos garantias jurídicas e processuais do que o maior, tá? Porque o maior tem o contraditório, tem a defesa no juizado, o menor chega lá e às vezes é diretamente internado sem ter toda uma garantia de advogado, de defesa. Procedimento jurídico. De um procedimento jurídico. Independentemente do ato infracional que ele comete, que é sempre vinculado ao crime, independentemente do ato infracional que ele comete, ele pode ficar até 3 anos preso quando um adulto tem progressão de regime para semiaberto, tem progressão de regime, tem livramento condicional, tem regime aberto, quer dizer, tem um monte de menor que comete um furto, passa 3 anos internado, e se fosse adulto ele já estaria solto há muito tempo. Um caso famoso do Champinha, São Paulo, aquele jovem, o Champinha, um caso famoso, cometeu um ato infracional, está há 15 anos internado numa instituição chamada Unidade Experimental de Saúde. Tá? Se ele fosse adulto, Champinha, ele já estava solto. Olha que absurdo. Porque, como ele é menor e não tem garantia nenhuma, o juizado pegou, terminou a internação dele de menor, interditou ele, porque ele não tinha advogado, não tinha nada, interditou. Até hoje ele está 15 anos internado. Se tivesse cometido um crime como adulto, já estaria solto. Quer dizer, impunidade não há. Há um descumprimento geral de lei, há uma distorção geral da legalidade no Estado que está causando, até aumentando a sensação de impunidade. Sobre a enquete, qual a sua posição? Exatamente. Quando a sociedade ela procura se mobilizar, participar, ser ator e cidadão dessa discussão, a gente vai só perceber uma coisa, que o Estado brasileiro ele é omisso, o Estado brasileiro é irresponsável, o Estado brasileiro é um Estado comprometedor de toda essa desgraça, digamos assim, entre aspas, que é que está acontecendo com nossos jovens. Por quê? Ele fechou os olhos, ele fez que não ouviu. Os políticos agora trazem para a discussão para tentar camuflar, né? E, entre aspas, querer, vamos supor, estar em alta e para querer passar ou não passar. Toda essa questão da redução da maioridade penal, ela repassa
por uma dívida que o Estado tem com a sociedade. Não é só em relação à redução da menoridade penal, é em redução a todas as outras questões que envolvem o social, a justiça social. Então, por exemplo, quando eu digo que eu sou a favor da redução da maioridade penal, eu redesenho essa discussão voltada para um sistema mais hábil, que dê a esse jovem condições de crescimento intelectual, social e familiar. Sou contra, e se passar, toda essa questão pela política de somente se encarcerar, porque ninguém discute a desgraça, o horror, a incompetência dos nossos presídios.